E aí, pessoal? Na aula de hoje eu vou resolver algumas questões sobre o binômio de Newton para a gente colocar em prática o que eu expliquei ontem para vocês. Eu vou relembrar aqui a fórmula do binômio de Newton antes de qualquer coisa, para depois a gente resolver os exercícios. Então, o que a gente viu ontem foi especificamente o binômio de Newton, né? Fiz uma associação com o triângulo de Pascal, mas aí a fórmula que eu coloquei para a gente desenvolver qualquer binômio seria justamente a gente colocar como os coeficientes todas as linhas de combinação para n, ou seja, n0, e aí a gente vai ter a elevado a n, b elevado a 0, n1, a elevado a n menos 1, b elevado a 1, mais até que a gente chegava em nn, a elevado a 0, b elevado a n. Essa é a fórmula para o desenvolvimento de um binômio. Então, no livro de vocês, página 568, que foi da atividade que eu já passei para vocês, vou resolver algumas questões, certo? Começa na questão 66, referente ao uso dessa fórmula de desenvolvimento do binômio. Então, veja só, no item A da questão 66, pede para desenvolver x menos 1 elevado a 3. A gente pode começar colocando primeiro os coeficientes. Lá na terceira linha do triângulo de Pascal, nós temos 1, 3, 3 e 1. Certo? Então, a gente vai ter aqui o x elevado a 3 vezes 1 elevado a 0, que eu não preciso colocar. X elevado a 2 vezes 1 elevado a 1. X elevado a 1 vezes 1 elevado a 2. Certo? O x vai ficar elevado a 0, não preciso colocar 1 elevado a 3. Bom, na sequência, sempre que a gente tem um sinal de negativo, lá onde o segundo está no expoente ímpar, e aí eu tenho que consertar bem aqui, porque não é 1, no caso, deixa eu voltar. Tem 1, mas está errado. É menos 1. Menos 1 ao quadrado. X elevado a 0 não precisa colocar. Menos 1 ao cubo. Depois a gente resolve as potências. A gente vai ter exatamente o seguinte. 1 vezes x ao cubo é x ao cubo. 3 vezes menos 1 é menos 3, x ao quadrado, mais, falta o x, né, aqui, x elevado a 1, menos 1 elevado a 2, então 3x, e vai dar 3x, 3 vezes x, vezes 1, porque menos 1 ao quadrado é 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Esse é o desenvolvimento. B. No item B, temos k ao quadrado mais 1 elevado a 5. K ao quadrado mais 1 elevado a 5. Os coeficientes no triângulo de Pascal, posso até escrever o triângulo aqui de novo para a gente relembrar. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1 é só somar 2 de cima para encontrar o próximo. 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Logo aqui, se o n vale 5, então a gente já sabe
quais são os coeficientes que vão ficar na frente. Então, eu vou ter aqui o 1, 5, 10, 10, 5, 1. Vou escrever embaixo para ganhar espaço. Então, é 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Bom, como o primeiro é o K, então a gente vai ter aqui o K elevado a 5 vezes 1 elevado a 0. Não precisa colocar. Opa, esse K que eu vou elevar a 5, cuidado, ele já está ao quadrado. Então, é K ao quadrado que vai ser elevado a 5. Bom, 1 elevado a 0 não precisa colocar. Aí, esse K ao quadrado vai ser elevado a 4 vezes 1 elevado a 1. O K ao quadrado vai ser elevado a 3 vezes 1. Como 1 é 1, agora ele vai virar 2 no expoente. K elevado a 2 elevado a 2. Eu estou diminuindo o expoente para o K. Vezes 1 elevado a 3. K elevado a 2 elevado a 1. Vai ser elevado a 1. Estou diminuindo. Era 5, 4, 3, 2, 1. Vezes 1 elevado a 2. K2 elevado a 0. Vezes 1 elevado a... Aliás, 2, 4, 5. Agora a gente só resolve as potências. Ou seja, teremos aqui 2 vezes 5, 10. K elevado a 10. Mais esse 1 não precisa colocar. 5 vezes K elevado a 8. Mais 10 vezes K. 2 vezes 3, 6. 1 elevado a 1 ao 2 é 1. E 10K6 vezes 1 é 10K6. Ou seja, eu nem preciso contar com esse 1 aqui, porque ele é como se fosse um elemento neutro. 10 vezes K elevado a 4, 2 vezes 2, 4. 5 vezes K elevado a 2, mais 1 vezes K ao quadrado é K ao quadrado. E esse é o desenvolvimento. Vamos então para o item C. No item C temos 1 mais 3A sobre 2. Isso daqui elevado a 6. Vamos descobrir quais são os coeficientes lá no n igual a 6. É só a gente aproveitar aqui o n igual a 5. Temos 1, 5, 1 mais 5, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. Então, esses são os coeficientes, 1, 6, 15 e 20. Então, teremos 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. E aí a gente vai começar com o primeiro aqui elevado a 6, ou seja, vezes 1 elevado a 6 vezes 3A sobre 2 elevado a 0. Vou ter que ganhar mais espaço. Vezes 1 elevado a 6, 3A sobre 2 elevado a 0 mais 1 elevado a 5 vezes 3A sobre 2 elevado a 1 mais vezes 1 elevado a 4, 3A sobre 2 elevado a 2, mais 1 elevado a 3, 3A sobre 2 elevado a, que é um 2, isso também, mais 1 elevado a 2, né, porque eu estou diminuindo do 1, e o 3A sobre 2 elevado a 4, mais, vou apagar aqui,
1 elevado a 1, 3a sobre 2 elevado a 5, mais 1 elevado a 0 e 3a sobre 2 elevado a 6. E aí eu paro. Depois a gente resolve as potências, ou seja, como 1 é neutro, os expoentes de 1 não conta para a gente. 3a2 elevado a 0 é 1. 6 vezes 3a sobre 2, 15 vezes 3 ao quadrado é 9, a ao quadrado sobre 4, mais 20. 3 ao cubo é 27, a ao cubo sobre 8, mais 15. 1 é neutro, 3 à quarta vai dar 81, a quarta sobre 16. Vou ganhar um espaço aqui. Mais 6. 3 à quinta é 243. A quinta sobre 2 à quinta, 32. Mais, eu vou ganhar aqui um espaço, né? Porque não cabe mais, vou descer aqui. 1 é neutro, né? Não vai fazer diferença nenhuma. 3 à sexta é 729. A sexta sobre 2 à sexta, que é 64. Dá para simplificar, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter 1 mais 3 vezes 6, 18, dividido por 2, 9A, mais 15 vezes 9 aqui, vai dar 135A. Lembrando que esse A aqui é ao quadrado. A ao quadrado sobre 4, mais 20 vezes 27, vai dar 540, 2 vezes 27 é 54, vezes A ao cubo sobre 8, mais 15 vezes 81. 1.215 sobre 16, a quarta, mais. Aí sobra 6 vezes o 324. Eu vou multiplicar por 3, porque eu vou dividir isso aqui por 2 e por 2. Certo? Se eu dividir 6 por 2, vai dar 3. 3 vezes 243 é 972. Então, a gente vai ter 972 a quinta, 32 dividido por 2 é 16, mais 729 a sexta sobre 64. Vamos para o próximo item. O próximo item, o item D, é 2A menos 3B elevado a 4. Bom, a sequência por 4 é 1, 4, 6, 4, 1. Ou seja, 1, 4, 6, 4 e 1. O primeiro será elevado a 4, o segundo a 0, não precisa escrever. O primeiro será elevado a 3 e o segundo elevado a 1. Vou precisar separar, estão muito próximos, preciso de mais espaço. O primeiro aqui, então, vai ser elevado a
4. O segundo a 0, não precisa escrever. O primeiro vai ser elevado a 3. O segundo a 1. O primeiro vai ser elevado a 2. O segundo a 2. O primeiro vai ser elevado a 1 e o segundo a 3. O primeiro vai ser elevado a 0 e, por fim, o segundo a 4. O que é que teremos, então? 2a quarta. 2a quarta é 16 vezes a quarta mais 4 vezes 2 ao cubo, 8a ao cubo, e menos 3b elevado a 1 continua sendo menos 3b. 2 ao quadrado, 4a ao quadrado. Menos 3b ao quadrado vai dar mais 9b ao quadrado. Mais 4 vezes 2a, porque 2a elevado a 1 é 2a, menos 3 elevado a 3 é menos 27b ao cubo. Mais, esse 1 não precisa escrever, ele é neutro. 2a elevado a 0 é 1, sobra somente o menos 3b elevado a 4. 3 a quarta é 81, vai ficar positivo porque 4 é par. Simplificando, teremos 16a a quarta mais 32 vezes 3, né? Então, aqui nesse caso vai ser menos 4 vezes 8, 32, vezes menos 3, menos 96a ao cubo b, mais 6 vezes 4, 24, 24 vezes 9. 2 vezes 9, 18, mais 3, vai dar 216. A ao quadrado, b ao quadrado, né? Isso aqui vai dar 216a ao quadrado, b ao quadrado, mais 8 vezes 27. Fazer a conta aqui no cantinho. 27 vezes 8, 7 vezes 8, 56, 2 vezes 8, 16, mais 5, 21. 216 também. Aqui a gente vai ter a b a terceira. E para finalizar, 81b a quarta. Esse é o desenvolvimento do binômio do item D. Vamos ver se tem mais um item. Nesse caso aqui temos ainda o item E e o item F. Eu vou pular para a questão de número 67. E antes da gente finalizar a nossa aula de fixação sobre o desenvolvimento do binômio de Newton, não vou prosseguir com conteúdo novo até que a gente consiga assimilar isso daqui. A gente ainda tem uma fórmula para achar qualquer termo de um binômio. Então, a questão de número 67 pede para desenvolver 1 mais raiz de 5 elevado a 5. É isso que a questão pede para fazer. Bom, como está elevado a 5, os coeficientes serão, lá de acordo com o triângulo de Pascal, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Então, teremos 1, 5, 10, 10, 5 e 1. O primeiro vai ter que ser elevado a 5, o segundo elevado a 0. Ou seja, vezes 1 elevado a 5, raiz de 5 elevado a 0. Vezes 1 elevado a 4, raiz de 5 elevado a 1. Vezes 1 elevado a 3, raiz de 5 elevado a 2. Vezes 1 elevado a 2, raiz de 5 elevado a 3.
1 elevado a 1, raiz de 5 elevado a 4, 1 elevado a 0, raiz de 5 elevado a 5. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Bom, a gente vai ter que 1 ele é neutro, né? Então, a raiz de 5 elevado a 0 é 1. 5 raiz de 5 mais 10, né? Vezes 1 é 10. Raiz quadrada de 3, é só a gente cancelar aqui, então não precisa mais do radical. A raiz quadrada de 5 elevado a 3, opa, aqui é um 5. Mais 5 vezes a raiz quinta elevada a 4, mais a raiz quinta elevada a 5. O que é que a gente pode fazer com isso daqui? Bom, vamos ver o que é que dá para simplificar. A gente vai ter 1 mais 5 raiz de 5, mais 50, mais 10 vezes. Ó, se eu tenho a raiz quadrada de 5 ao cubo, eu posso escrever a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5. E aí, se eu simplificar, assunto de nono ano, eu vou ter 5 raiz de 5. Ou seja, isso aqui eu vou trocar por 5 raiz de 5. Bom, 4 dividido por 2 vai dar 2. Isso daqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 625, que é 25. Aqui eu posso escrever, presta atenção, 5 elevado a 5 como 5 à quarta vezes 5. Isso aqui vai sair como 5 ao quadrado raiz de 5. 5 ao quadrado é 25, então teremos 25 raiz de 5. Vamos ver o que é que dá para juntar aqui. Continuando na simplificação, teremos 1 mais 5 raiz de 5, mais 50 raiz de 5, 10 vezes 5 é 50, mais 125, que é 5 vezes 25, mais 25 raiz de 5. Agora dá para a gente juntar os semelhantes. 125 mais 50 dá 175, mais 1, ou seja, esse, mais esse, vai dar 175. 5 mais 50 dá 55. 55 mais 25 vai dar 80. Ok? Então, esse é o resultado. 176 mais 80 raiz de 5. A nossa aula de hoje, então, vai ficando por aqui, pessoal. Até uma próxima aula. Pratiquem a fórmula do binômio de Newton, tá certo? Se baseando com o triângulo de Pascal. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.